E aí, Henrique, tudo bem? Olá, oi Tatiana, oi Guto, Tudo bom? tudo bem? É prazer falar com vocês. Eu assisti os episódios que eles disponibilizaram para gente e eu tô assim muito impressionado. E preparei aqui umas perguntinhas para vocês, tá? O crime ele aconteceu em 92. Eu tenho uma memória muito vívida do que esse crime representou, do quanto ele abalou o país todo. Eu lembro, eu era adolescente, mas eu me lembro muito bem do que ele significou na época e o interesse pelo caso nunca diminuiu, mesmo das pessoas que não estavam, né, que não tinham nascido ainda na época. Eu sei que eu sou professor e os meus alunos conhecem o caso, mesmo sendo adolescentes, porque eles seguem esses YouTubers da vida que contam crimes clássicos, então eles já sabem do que se trata. A minha primeira pergunta é por que demorou tanto para uma produção desse tipo acontecer? Quais foram as engrenagens que vocês moveram para que isso acontecesse agora? Cara, acho que Pode tem muito a falar ver, dos dois. acho que tem muito a ver com a hora certa mesmo para as coisas acontecerem. É curioso mesmo, né, todo esse processo. Como você falou, é um crime que, obviamente, abalou o Brasil, abalou uma geração inteira, né? Aqueles crimes horríveis e brutais e terríveis que ficam, né? Que permanecem na memória de todo mundo, de quem viveu, sobretudo a gente, né? Mais das novas gerações também, né? Foi muito chocante aquilo. E, claro, ainda mais por serem dois atores, né? Uma atriz que estava no auge da carreira, uma mulher linda, né? No auge da vida, né? E conhecida pelo Brasil inteiro, no meio de uma novela, né? É tudo muito louco, né? Quando você pensa, né? Essa história é toda muito louca. E eu acho que a Glória, essa história, ela demorou muito tempo para ir acontecendo, né? Todo o processo, né? O julgamento durou bastante tempo, né? Todo o processo, tal. Foi uma história que foi se esticando. E a Glória, eu acho que em algum momento não se sentia confortável, talvez para falar sobre isso, não queria tocar nesse assunto, que é totalmente compreensível. Foi preciso um distanciamento para que isso acontecesse também, porque foi uma coisa muito brutal para a família inteira, como você pode ver ali naqueles dois episódios, e você vai ver mais quando continuar assistindo o quanto foi penoso, o quanto essa história nunca acabou, o quanto eles, né, foram sofrendo consequências e consequências ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Então, assim, a vontade de falar desse crime sempre houve. Eu estava lá, né? Eu estava presente naquele momento ali naquela história. Estava trabalhando com o Raul, a gente estava junto naquele dia. Depois aquilo tudo aconteceu, eu era muito amiga, sou muito amiga da prima da Daniela, da produtora do espetáculo que os dois estavam fazendo naquela ocasião. Então, estava naquele embrolho ali de cadê a Dani, de vamos achar, meu Deus, o que houve? Eu fui no enterro, eu fui no velório, eu tive ali, né, naquela circunstância. Então, obviamente, no ponto de vista pessoal, essa história nunca saiu de mim, mesmo. E aí, Guto, a gente falando muito sobre isso, né? O Guto assina o roteiro, que é brilhante, e sempre com essa vontade de falar sobre essa história. A gente tem um histórico de documentário muito grande, né? Tanto no cinema, em filmes, quanto em séries documentais, né? Um histórico de prêmios, de reconhecimento, um histórico sério, né? No âmbito de documentaristas, né? O Guto também é jornalista, vou passar a palavra para ele, mas só para concluir. Então, a gente tinha essa vontade de falar dessa história de maneira correta, de maneira séria, né, em cima dos autos do processo. Então, eu mandei uma mensagem para a Glória, né, meia-noite, assim, dizendo, querida, não sei se você nunca fez isso, não sei se você está fazendo, se você já fez, né, esse documentário, se você está fazendo, né, já, ou se você não quer falar sobre esse assunto, eu respeitarei sempre. Mas, caso queira, queríamos nos colocar à disposição para contar essa história da maneira que ela merece ser contada. E 1 da manhã ela me respondeu imediatamente, falou, Tatiana, olha, o histórico que vocês têm é um histórico lindo, que bom que você conhecia a Dani, que você tem um histórico ali pessoal com a história, mulher, e que bom que vocês têm né, esse olhar correto e delicado com os projetos que vocês fazem. Ela conhecia o nosso histórico, conhecia o nosso trabalho, e aí ela confia e a gente segue, passo para Guto.
Não, e acho que no fim das contas, né, passou esse tempo todo, mas como você falou, a história continua viva, inclusive numa geração nova, né? Tem fã-clubes da Dani na internet, né, grupos de Facebook e tal, de pessoas muito jovens, né? Então essa história ela tá aí, né? E aí em outros lugares também, tipo estudantes de direito que reconhecem muito a contribuição jurídica que esse caso trouxe para o Brasil, né? Porque agora conseguiu mudar a lei e tal. Então, quer dizer, no fim das contas, demorou para essa história ser contada dessa maneira, mas eu acho que está acontecendo no momento certo e num momento também que que as séries de true crime estão, né? Está existindo esse investimento nisso por parte das plataformas, né? Como é o caso aqui da HBO Max, porque na verdade esse tipo de série ele requer muito cuidado, requer tempo e requer muito dinheiro. Então também assim a gente fica muito feliz que está acontecendo, a série aconteceu nesse momento e que deu para ter condições de fazer ela da maneira como precisava ser feita, sabe? Talvez uns anos atrás algum outro canal não tivesse os recursos ou não tivesse assim a sacação de que precisava fazer a coisa com tanto cuidado. Eu concordo. E eu acho que a minha próxima pergunta, inclusive, Guto, você pode começar respondendo, depois a Tatiana pode falar se ela quiser também, mas é uma pergunta especificamente sobre essa questão do roteiro, porque, embora seja um documentário, ele reúne uma série de informações verídicas e, mesmo sendo a vida real, a gente precisa sempre escolher um recorte narrativo, um ângulo específico do que vai ser, né? Eu queria saber se vocês discutiram qual seria esse ângulo e por que esse ângulo foi escolhido. A gente discutiu com quem entre a gente? Vocês, como vocês chegaram a um recorte certo? A gente quer que o documentário fale sobre isso. Não, foi muito debate assim entre a gente antes, né, de antemão. Primeiro entre a gente, depois com a equipe do canal também, né? Hoje em dia, assim, né, e por uma série, ao contrário de um documentário que você está fazendo assim, né, independentemente e tal, hoje em dia uma série ela tem que ter um objetivo muito claro, ela tem que ter um plano de ação, né, porque isso tudo, né, afeta cronogramas e uma série de coisas. Então a gente tinha muito claro a maneira como a gente queria contar essa história, né? Então, e a gente foi fazendo algumas linhas em paralelo, né? Então, por exemplo, claro que você tem a história do crime, que tem que ficar muito clara e que tem que ficar muito, né? Você tem que explicar muita coisa porque é um crime de certa forma complicado por causa das inúmeras versões, né? Mas aí você tem também uma parte que foi a parte que mais nos fez querer contar essa história, que é a história da Glória, né? A história dessa mãe que virou uma investigadora, que foi atrás, que sacou logo no início que se ela não entrasse ali para botasse a mão na massa, que o resultado não seria, né, satisfatório. E tem também a questão de querer resgatar um pouco a Dani, né, como pessoa, né, para a gente não ter simplesmente a vítima ali como um corpo, como uma coisa que não existe mais, né. Então a gente foi tentando contar a história sempre assim, entrando e saindo nessas linhas aí narrativas, né? E às vezes isso fica bem claro, assim, por exemplo, no episódio 1 a gente queria muito que o telespectador tivesse a sensação do que foi para a família e para os amigos vivenciar aquela noite do crime, assim. Então a gente construiu tudo de uma maneira assim que você começa a se sentir parte ali daquilo, né? Aí, o episódio 3, que acho que você não viu ainda, ele é todo dedicado a essa investigação da Glória. Ele fica muito ali na história dela e tal. Então, a gente foi contando a história, assim, dessas maneiras diferentes, sabe? Eu acho que teve uma coisa que a Glória mencionou, assim, uma vez que marcou a gente, que influenciou muito a gente aí nessa narrativa, na direção e nessa narrativa aí de como editar esses episódios também, que ela levou as sapatilhas da Dani, né, para o tribunal, quando ao julgamento ela leva a sapatilha verdadeira usada pela Dani na época. E ela falava muito isso quando era chocante, a delicadeza daquela sapatilha, a delicadeza da bailarina, a delicadeza que a Dani era, né, muito delicada e tudo, com a brutalidade daquele assassinato. Então é uma coisa que é um pouco sutil, mas que a gente mantém nos episódios, que a gente sempre começa ele com uma certa delicadeza e a gente cai na brutalidade. A gente começa ele o seguinte, começa com uma delicadeza, cai na brutalidade.
É verdade. Duas ambiguidades entre o que era aquela menina no auge da carreira, cheia de sonhos, recém-casada, no auge, né, do seu sucesso, bailarina leve, né? A Dani era toda leve, magrinha e muito leve, né? No mundo do balé, né? Com aquela brutalidade daquele matagal e de tudo aquilo que ela viveu e passou. Então, né, a gente foi permeando e colocando isso também, ainda que de forma sutil, dentro da nossa narrativa. Nossa, agora que você falou, realmente faz todo sentido. Realmente tem isso mesmo. E isso também está um pouco conectado com a pergunta que eu vou fazer agora, porque a edição dos episódios me chamou muita atenção, porque elas têm uma quantidade de detalhes visuais muito grande do crime, né? Do local, do corpo, e isso é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, ele tem pouco de dramatização, bem pouco. Geralmente é bem discreto, bem sutil isso. E essa coisa da dramatização é um recurso muito usado no gênero ultimamente. Então, eu queria saber como é que vocês resolveram isso? Por que vocês tomaram essas decisões? Porque eu acredito que, quando o documentário estrear, as pessoas vão perceber isso também, que tem pouco desse recurso da dramatização. E por que vocês chegaram a essa conclusão? Foi uma decisão mesmo que a gente tomou, como diretores e documentaristas aqui. Duas delas. Uma é não ter o depoimento de Guilherme e Paula, né? A gente não dá a voz a eles aqui. Então, essa é uma decisão que a gente tomou e foi em cima dela. E da dramatização, idem. A gente usa o recurso de dramatização, mas mais como um sentimento do que como uma dramatização óbvia, vamos dizer assim, né? A gente optou por não usar atores fazendo a cena de esfaquear e tal, por várias razões. Por várias razões. Primeiro, por respeito à Daniela, né? Respeito à vítima, respeito à família, né? E segundo, porque a gente acha que o medo, né? Essa coisa que nos ronda, né? Que é esse medo de alguém que você não sabe, né? No caso ali, um colega de trabalho que ela acreditava ser um colega de trabalho, não sei o quê, um medo que te circunda e que você não sabe de onde vem, ele é muito mais impactante do que uma coisa óbvia vista, né? Então, a gente resolveu fazer o reenactment, né? As encenações, porém, sempre de uma maneira sutil. É muito mais um sentimento. É um escudo, é uma mata escura, é um barulhinho, é muito mais para te dar aquela sensação de que o perigo mora ao lado, de que a gente não está livre, meu Deus, Deus nos livre de uma coisa desse tamanho, dessa natureza, que nos ronda, que nos circunda, muito mais do que ali uma cena esfaqueada com sangue, entende? A gente fez muito mais isso, a lavada do carro, são muito mais para botar o espectador, obviamente, né? É um recurso de narrativa, é muito mais para botar o espectador dentro do sentimento que aquilo causa do que no visual ou no explicatório que aquilo poderia ter. E eu até queria dizer que, olha, eu acho que é uma decisão muito acertada, viu? Porque eu sempre acho que a dramatização empobrece um pouco a narrativa do documentário, sabe? E às vezes distrai, né? Às vezes, assim, entra a atriz fazendo o papel, você começa a reparar na atriz, né? Olha o cabelo, não sei o que, tipo, distrai, né? Foi uma decisão muito acertada. Eu preciso encerrar agora, porque meu tempo está acabando, mas eu queria dizer, eu estava muito ansioso pelo documentário, porque eu sempre interessei muito nesse assunto, e, assim, foi incrível. Foi realmente incrível assistir. Eu tô louco para ver os próximos 3 episódios e parabéns. Ficou realmente. Que bom, obrigado. Eu acho que vocês honraram muito a expectativa que a galera tem sobre esse assunto e sobre a própria Dani, sobre a própria história dela. Muito que legal. Fico super feliz de ouvir isso. Obrigado mesmo. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Valeu. Tchau, tchau.